Olá, estamos aqui juntos, começando mais um programa Encontro com as Paróquias. Sou eu, Fátima Lima, com você. Estamos sempre, todos os domingos, aqui às 3h30 da tarde, trazendo para você um pouquinho da realidade da nossa arquidiocese, seja apresentando as nossas paróquias, mas também apresentando os párocos, os padres desta arquidiocese, sua história de vida, sua vocação. E dessa forma nós vamos conhecendo assim uns aos outros, dentro da nossa, essa grande arquidiocese, essa grande mãe, vamos dizer assim, que é a nossa arquidiocese. Então, uma alegria muito, muito grande estar com você fazendo esse programa. Estou um pouquinho gripada, um pouquinho rouca também, mas vamos lá, vamos juntos aqui nesse domingo, trazendo para você um pouco mais do que acontece na nossa arquidiocese. Hoje o meu convidado, ele foi ordenado no dia 19 de dezembro de 2015. Ele é promotor vocacional no Vicariato Episcopal Urbano e também pároco na paróquia São Cristóvão, que fica aqui em São Cristóvão, bem pertinho da Rádio Catedral. E eu vou conversar então hoje com o padre Denis Alves Campos. Seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigado, Fátima, muito obrigado. Uma alegria ter o senhor aqui, poder conhecer um pouquinho mais da paróquia de São Cristóvão, também da vida do senhor. Sim. Padre, o senhor é natural carioca? Eu sou paulistano. Ah, é? Eu vim aqui para o Rio aos 9 anos. Uhum. Aí, se tornou carioca já. Mais ou menos. O sotaque não muito ainda, né? Uhum. É verdade. Puxa um pouquinho esse. E, padre, o senhor, como a gente falou, a sua paróquia é, inclusive, aqui bem pertinho da gente, né? Fica em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Isso. Aquela paróquia que as pessoas passam assim na frente, fica na praça, né? Uma paróquia antiga. Então lá, a nossa paróquia é de São Cristóvão, pertinho ali da Feira Nordestina. Inclusive uma devoção forte também, né? A devoção a São Cristóvão. Sim. E ainda mais por sermos a única paróquia de São Cristóvão, né, na arquidiocese, isso. Eu só me dei conta quando eu fui para lá, que era a única, né? E principalmente no dia de São Cristóvão, a quantidade de pessoas que vão lá na paróquia, né, participar das missas e também para receber a bênção nos automóveis, né? Então, qual que é a bênção muito de grande. São Cristóvão? Ele é padroeiro dos motoristas. Isso. E viajantes. Sim. Então, muitos vão lá também pedir a intercessão de São Cristóvão. Sim. Até mesmo fora do dia do padroeiro, né? Muitos vão lá tanto para diante de promessas, né, que fizeram, para agradecer, e também levar os carros para abençoar. Uhum. Qual que é o dia de São Cristóvão? Dia 25, você vai me pegar agora com um mês, meu Deus. Início do ano ou final do ano? Agora foi recente, eu sou péssimo para mês, mas 25 agora. De setembro. Julho. Pronto, julho. Isso, não se salvou a gente, padre. Passando vergonha aqui, imagina, nível nacional. Então foi festa na paróquia. Foi festa, uma grande festa lá. Uma grande festa. E como que acontece os trabalhos na paróquia, padre? Uhum. Então, lá a nossa região não é muito habitada, né? A gente fica ali naquela zona portuária, praticamente, e tem muitos galpões ali, indústrias, né? Então, residências mesmo são poucas. Tem alguns prédios antigos, aí tem uma concentração maior de pessoas e alguns condomínios novos que estão surgindo, né? Então, mas mesmo assim, a paróquia pastoralmente, acredito que é bem viva, né? Nós temos mais ou menos umas 13 pastorais em movimentos, né, na paróquia, e então temos também a questão das missas. Pela localização, muitas pessoas que trabalham procuram, né? Nós temos missa praticamente quase todos os dias, 7 e meio-dia, né? Então as pessoas chegando para o trabalho passam lá, algumas conseguem participar da missa inteira, outras não dá tempo, né? Fica um pouquinho. E ao meio-dia também horário de almoço, né? Então as pessoas passam por lá. E aos finais de semana, aí sim que tem uma maior concentração, né? Os paroquianos que moram por ali, então frequentam as missas dominicais,
né? E também estão nas atividades da paróquia, como catequese, as pastorais. Isso. Nós temos, também há esse movimento, né? Isso, das pastorais, são 13 mais ou menos, né? Então, catequese, pastoral do batismo, terço dos homens, catecumenato, né? Pastoral que a gente trabalha com os irmãos de rua. Nós temos a Fraternidade do Caminho, as irmãs, né, que estão no nosso território, então elas ajudam com esse apostolado com os irmãos de rua. Também temos a comunidade Zoé, né, que veio de Minas, está lá com a gente também ajudando, né? Eles têm ali um carisma voltado para os jovens. Então a gente tá aos poucos aí, né? Fazendo acontecer. Que bacana. O senhor está na paróquia sozinho? É o único padre lá? Único padre, sozinho lá. Isso. E tem algumas capelas que pertencem a essa paróquia? Nós temos de capela mesmo uma, que é a capela de São Roque, que pertence à Irmandade de São Roque. E temos outras capelas, mas sempre com alguma outra realidade, né? Lá pertinho tem o Educandário, que pertence às obras sociais da Irmandade da Candelária. São 2 escolas, né? Então, nessas 2 escolas tem missa, semanalmente, né, às quintas-feiras. Tem também aquele hospital ortopédico INTO, eu sou capelão lá, então lá temos missa toda segunda-feira, meio-dia. Na Feira Nordestina, ainda não existe uma capela física, né, mas tem o projeto já de uma capela. A gente tem ali um espaço onde tem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, né, Padre Cícero, e temos missa lá uma vez por mês, sempre a última sexta-feira do mês. Então, dos lugares que nós temos missas assim frequentes são esses. Tinha outras capelas, por exemplo, no Colégio Pedro II, que é ali pertinho, mas já foi desativada, né? Ali perto também tem um hospital, parece que era de leprosos há muito tempo atrás, né, mas também está desativado. Então, em funcionamento, são essas que eu falei. Ou seja, além das dinâmicas pastorais, né, que fazem a movimentação da paróquia, também tem esses trabalhos sociais. Isso, né? O senhor falou de ir à Feira de São Cristóvão, de ir no hospital. Sim. São trabalhos da igreja assistenciais, trabalhos sociais, né? Isso. Tem mais trabalhos assim que a comunidade faz também voltado para o social? Nós temos, perto ali desse hospital que eu falei, né, que está desativado, nós temos ali uma ocupação, que tem muitos moradores ali. Né? Então a gente está, juntamente com as irmãs da Fraternidade do Caminho, a gente está fazendo um trabalho ali de se aproximar, de conhecer a realidade, né? E a gente discerniu a partir de agora de começar a celebrar a missa lá também, mensalmente. Mas em momentos assim, por exemplo, Pentecostes, Natal, Páscoa, a gente tem feito trabalho de evangelização com as crianças, né? Agora é Dia das Crianças também. A gente faz um momento ali de acolhê-las, dar presentes, né? E também amá-las, né? Levar o evangelho para elas, né? E inserindo na igreja. E também toda assistência social, financeira, né? Que são as cestas básicas. Então também temos esse trabalho, que é uma realidade muito perto da gente ali. Sim. A gente sabe que cada bairro no Rio de Janeiro ela tem a sua particularidade, né? A sua história. E a gente sabe também que muitas vezes o bairro ele é construído ali rodeado a paróquia mesmo, que já existe, que já ajuda nessa construção, em construir a grande comunidade que é aquele bairro ali. Existe uma relação da paróquia São Cristóvão com o bairro de São Cristóvão? Sim, a nossa paróquia, na verdade, ela foi a primeira das outras paróquias lá do bairro, né? E aí depois que surgiram as outras, não sei dizer a ordem cronológica, né? Mas nós temos lá Santo André, Santa Edviges, também temos mais uma, só que eu não estou me lembrando agora. São Januário, Gelson vai me enganar, quase que eu esqueci, que ele é o nosso vigário forâneo, né? E então nasceu ali, né? E tanto que a devoção primeira era Santa Edviges, até a praça da frente tinha esse nome de Praça Santa Edviges, tem esse nome, né, na verdade. Depois a questão da devoção a São Cristóvão. Então tem sim uma relação, é muito nítido ver isso, principalmente nas pessoas mais antigas do bairro, né? Quando tem ali a paróquia São Cristóvão como uma referência mesmo. É conhecida como igrejinha, a igrejinha, né? Às vezes, até quando fala São Cristóvão, para alguns pode ser um pouco, mas se diz igrejinha, pronto, né? Então, já sabem onde é.
E aquela questão tradicional, né? Assim, foi lá que eu fiz a primeira Eucaristia, fui batizado. De certa maneira é uma presença, marca, né? A história das pessoas. Agora, padre, São Cristóvão tem na sua imagem, né, tem a figura do menino Jesus nas suas costas. Qual o significado dessa Isso. imagem? É uma história muito bela, né? São Cristóvão, ele provavelmente dizem que foi um gigante, mas acho que para poder ressaltar a questão que ele tinha uma estatura grande, né, um porte grande, e ele não conhecia Jesus, mas já tinha sede dele. E aí ele queria conhecer um rei poderoso para poder se submeter a esse rei e servir a esse rei. Essa era a busca dele. E aí nessas procuras, um dia ele encontrou um eremita que disse para ele, olha, que tal você fazer aí um trabalho, né, que seria, ele ficaria ali numa cabana perto do mar, e como ele tinha um porte grande, ele atravessaria as pessoas de um lado para o outro, né, ele aguentaria fazer isso, né, na água, e ele começou a fazer esse apostolado, digo apostolado, mas na mentalidade da época era um trabalho, né, um ofício ali. Até que um dia, dentre essas pessoas que ele atravessava, ele pegou um menino, né, nos ombros, e ele sentiu esse menino muito pesado. E ele estranhou porque não tinha a ver com o tamanho do menino, aquele peso todo. E aí aquele menino se apresentou para ele, né, dizendo que era Jesus, e esse menino sempre tem um globo nas mãos. E aí ele diz, eu carrego o mundo, né, e esse peso que você está sentindo é o peso do mundo. E ali foi a experiência que ele teve com Jesus, onde ele conheceu então esse rei muito poderoso, e realmente ele depois passou a servir esse Deus por toda a vida, né, sendo martirizado, né, no final de tudo. Então o significado foi ali a experiência mais forte que ele teve com Jesus, né, e aí mudou completamente a vida e o sentido, né, de viver. Então ele é considerado, a intercessão dele na ladainha, tem uma das invocações que diz isso, São Cristóvão, que nos leva a outra margem, né? A outra margem. E é muito palpável isso, porque a conversão é isso constantemente, né? Sair de uma margem e ir para outra. Temos aí um amigo que vai fazendo essas vezes para nós. Olha, isso era muito bonita. Sim. Eu não conhecia muito a história de São Cristóvão. Muito bonita. Padre, o senhor falou no início do nosso programa que o senhor de São Paulo, né? Falava para mim antes da gente começar o nosso programa que o senhor se ordenou sendo padre religioso, Isso. hoje padre diocesano. Como que o senhor descobriu a sua vocação sacerdotal? Então, lá em São Paulo, desde quando eu tinha ali 7, 8 anos, então a minha mãe nos colocou na catequese, né? Eu tenho uma irmã que é um ano mais velha, e só vocês dois? Só nós dois, só nós dois. E de início eu não gostava nem um pouco, eu sempre fui muito tímido, né? Então sempre em situações assim que eu me via exposto, então eu ficava retraído, não gostava, era muito desconfortável. E então me remetia muito também à escola, né? Ir para catequese. Mas uma coisa que começou a me chamar a atenção era indo à catequese era sábado, e se não bastasse a missa aos domingos ainda, né? Era assim que eu pensava. 2 dias, 2 dias. E aí eu lembro que cada final de semana eu dava uma desculpa diferente, né? Para não ir, mas a minha mãe já percebia, né? Não, vai mesmo assim. E aí a questão do padre celebrando a missa, aquilo me chamava a atenção, né? E eu tinha também, quando a missa acabava, uma sensação que eu não sabia explicar, que era assim, um desejo de permanecer. A missa acabou, mas dava ali um desejo de... Isso com o tempo, no início não era assim não. Um desejo de permanecer. E aí aquilo me encantava muito, né? E aí eu já dizia assim para os familiares, para os meus pais, aí eu vou ser padre, né? Então aí viemos para o Rio de Janeiro, e aí o senhor aqui... tinha mais ou menos quantos 9 anos? anos. 9 anos já falava que ia ser padre? Já dizia que eu ia ser padre. Aí a gente veio para o Rio de Janeiro, e a paróquia que eu comecei a frequentar foi em Curicica, Nossa Senhora da Saúde. Né? E aí ali que toda a questão de grupo jovem, né? Os encontros de adolescentes com Cristo, jovens com Cristo. E ali ainda aquele desejo de permanecer continuava. Né? Tanto que eu pensava assim,
alguns jovens, né, lá do grupo, eu via que eles tinham uns momentos ali na igreja e depois também pensavam, né, em outras questões, qual faculdade que fariam, e aquilo preenchia eles, né. Só que no meu caso não era assim, eu só conseguia entender minha vida assim, nossa, poderia ser o tempo todo assim, né, só a questão da igreja, a igreja, eu não, por mais que eu tinha uma vontade ou outra, que faculdade, né, e tal, mas no fundo não era assim uma identificação profunda. E aí eu comecei a conhecer várias congregações, seminários. Primeira vez que eu cheguei no seminário eu me assustei um pouco, porque tinha aquela imagem, né, fosse contar todo mundo de batina, rezando. Cheguei lá, tava todo mundo jogando bola. Mas aí aos poucos a gente vai amadurecendo, entendendo as coisas. Mas aí agora já era... O momento da recreação também. O momento da recreação que é preciso, né, necessário. E aí, só que dessa vez agora já era também mais maduro, né? E percebia de fato um chamado de Deus. A gente não consegue explicar por A mais B como era, mas agora já era ali da intimidade com o próprio Jesus, né? Algo que brotava diferente, até que eu me senti impelido a dar uma resposta diante de muitos medos, né? Eu lembro que um dos medos maiores era a questão de deixar a família. Né? E também a questão da timidez, né? Como é que eu vou ficar na frente de uma multidão falando, né? Vou morar no seminário com pessoas que eu nunca vi na vida. Eu me lembro que um dia, na minha paróquia de origem, participando da missa, um seminarista, ele recebeu o acolitato lá. E aí o reitor do seminário São José foi para celebrar, e os seminaristas, né, vários seminaristas, e aí na homilia ele dizia isso, padre, né? Você que é jovem, se sente chamado para a vida sacerdotal, mas tem muito medo, não tenha medo, né? Avance para águas mais profundas. E aí ele continuou dizendo algo que me marcou, e eu nunca tinha pensado assim, por incrível que pareça. Ele disse assim, Deus, ele conhece a sua realidade, seus medos, e se ele te chama, é claro que ele vai dar a graça, né? Então, por mais que seja óbvio isso, mas ainda eu não fazia muito sentido para mim até então. E naquela hora, quando o padre falou, parece que a ficha caiu. E a partir de então, era muito forte para mim isso. É claro que ele vai dar a graça, né? Então isso me encorajou a dar os passos que eu precisava, né? E os passos que eu estou dando até hoje. E a família do senhor, como ficou? Minha família, desde o início, sempre apoiou, né? Sempre apoiou. A primeira experiência que eu tive de entrada no seminário foi aos 15 anos. Então, ficaram um pouco assustados, né? Muito cedo, né? Aquelas preocupações naturais de pai, de mãe, como é que vai ser lá, vai ter comida, né? Vai ser bem cuidado. Exato. Mas quando eles foram me visitar e viram, né, que estava bem, estava feliz, então ficaram bem tranquilos, né? Então, sempre me apoiaram, sempre muito presentes na minha vocação. E ao entrar no seminário, o senhor nunca teve dúvida, assim, eu poderia estar fazendo faculdade agora, ou poderia estar fazendo outra coisa, nunca teve essa dúvida? As crises, né, que são normais, inclusive. São normais, né? E necessárias, né? Exato. Olha, de pensar assim profundamente, bom, será que seria outra coisa, outra vocação? Não, isso não, né? Já tive momentos assim de desânimo, né? Estar desanimado, estar sem visão, né? Sem a visão clara das coisas, isso já. Mas a questão de me perguntar, será que realmente é a minha vocação, a vida, né, sacerdotal, nunca chegou assim a passar forte, não. Que lindo, padre. Padre, hoje o senhor também trabalha na promoção vocacional, né? Aqui da nossa arquidiocese, especificamente no vicariato urbano, né? Que pertence à paróquia. Como é feito esse trabalho? Isso. Então, esses encontros acontecem uma vez por mês, sempre no segundo sábado, né, de cada mês, lá na paróquia mesmo, começando às 9 horas, de 9 a meio-dia. Então, são jovens lá do vicariato das paróquias que vão manifestando aí essa inquietação, curiosidade, né, em relação à vida sacerdotal. A gente vai acompanhando eles. Né? Mas esses encontros nos vicariatos acontecem juntamente com os encontros nos seminários, GVA. Né? Então, geralmente, os jovens que estão indo nesses encontros na paróquia, né, no de seu vicariato, é feito esse convite para que estejam no seminário no GVA. E os jovens que estão no GVA e que, de repente, não ainda têm esse contato com o padre do vicariato, né, também são chamados a fazer esse movimento de procurar para ser várias ajudas, né, vários acompanhamentos
esse momento dele de discernimento, conhecimento da vida sacerdotal. Então o jovem se identifica e aí ele procura a sua paróquia. Isso. E a paróquia vai encaminhar para esses encontros dentro do vicariato, é isso? Isso. Geralmente, assim, o jovem, ele quando se identifica, vai falar com o padre dele, o pároco, né? Exato. Mas aí eles já sabem que, no caso, cada vicariato tem um promotor, né? Então aí eles já remetem esse jovem a nós, né? Passa o telefone e tudo, nos procuram na paróquia, e aí começam esses encontros mensais com a gente lá. Ah, que bacana. Qual o maior desafio que o senhor vê hoje para ser um sacerdote, padre? Maior desafio... Olha, vamos pensar em um aqui concreto. Olha, eu partilho uma coisa que eu acho que isso não é apenas um movimento humano, né? Eu acho que da nossa parte é a abertura apenas. Mas eu acredito que é manter a amizade com Deus. Manter a amizade com Deus. É muito fácil a gente se dispersar disso, né? E claro que não tem como a gente ficar pensando em Deus o tempo todo, né? Santa Teresinha dizia que ela não conseguia ficar 5 minutos sem pensar em Jesus, né? Mas às vezes nós mesmos nos roubamos de Deus, às vezes, a correria, as situações que acontecem, né? Mas é nítido perceber quando a gente consegue manter essa intimidade, como nós somos, reagimos, como que são os frutos do apostolado, e quando a gente às vezes se perde um pouco disso, fica ofuscado, como também que a gente fica, né? Então acho que o maior desafio é isso, porque é a partir disso que brotam todas as outras coisas, né? À medida que eu estou próximo de Deus, eu vou ser melhor para as pessoas, vou ser mais parecido com Ele. Eu acredito que o sucesso do apostolado numa paróquia não vem tanto pelo, eu vou fazer, eu vou ter ideia, eu vou... Não. Mas da amizade com Deus, né? Daí que vai brotando tudo de maneira natural, né? São Vicente Pallotti tem uma frase que ele diz o seguinte, que se o padre for o que precisa ser, e aí ele diz, né, santo, ele diz o seguinte, ele não vai precisar sair por aí chamando as pessoas para Deus, para a igreja, mas ele disse, naturalmente, as pessoas vendo um sacerdote assim, vão correndo atrás dele como a abelha corre atrás do mel, né? Então, eu acho que esse que é o maior desafio, e isso sendo sustentado é o segredo para que aconteça, né, a graça de Deus na vida das pessoas. E, padre, o senhor como promotor vocacional, quais são os traços da vocação sacerdotal, né? Porque as pessoas estão ouvindo a gente agora aqui na Rádio Catedral, a gente tem muita mãe, muito avô também, né? Enfim, muito jovem também que nos acompanha e que está talvez identificando ou quer identificar, né, no jovem da sua paróquia essa vocação sacerdotal. Quais são os primeiros traços que a gente percebe de uma vocação sacerdotal? Sim. Quando o seu filho começa a querer ficar na igreja o tempo todo, já é um sinal, né? Sim. Porque nesse primeiro momento, eu acredito que é muito forte a questão, aquilo que São Paulo ele diz, né, que depois que ele conheceu Jesus, tudo virou esterco, né, tudo virou lixo, né? Nesse sentido que vai acontecendo encontrar essa pérola preciosa, onde o jovem fica muito encantado, né? Encantado com Deus, com a igreja, a riqueza da igreja, né? Então, primeiramente isso, essa identificação com a paróquia que participa, né? Uma vontade, parece que um pouco a mais de rezar, de buscar, né? E depois outras características que vem vindo, assim, juntamente com isso, né? A questão, assim, de... É nítido perceber, assim, não viver tanto para si, mas uma inquietação de querer viver para o outro, de dar a vida, né? Então são características que são muito comuns nos jovens que nos procuram. Tá vendo você que está aí nos acompanhando, né? Tá na sua paróquia, enfim, na sua família, né, padre? Às vezes ficar atento a isso, porque a gente, o mundo rouba tanto a nossa atenção e dentro de casa, de repente, ou pertinho da gente tem alguém, né, que está já com essa chama acesa, ainda que pequenininha, e que precisa de uma atenção especial, né? Sim, sim. Nos atendimentos, né, em direção espiritual, como eu tenho visto pessoas que chegam, algumas conscientes, outras nem tanto, mas no fundo querendo Deus.
querendo Deus. Né? Não sabem talvez expressar isso com palavras, outras sabem, dizem claramente como eu faço para ser mais de Deus, como eu faço para ter vida de oração em casa, né? Então assim, é muito forte ver esse movimento que o Espírito suscita no coração das pessoas. E suscita no coração de algumas de uma maneira mais radical, né? Uma maneira mais radical. Então, sentindo essa inquietação, esse apelo, realmente não tenha medo não, né? Claro, às vezes nos assusta um pouco algumas coisas, né? Mas é a graça de Deus presente sempre, Ele sabe os que Ele chama, né? Ele também dá a graça. Então, é muito... Uma vez ouvi uma fala que parece estranha, né? Mas ao mesmo tempo não é. Quando um padre disse assim, nossa, quando eu vejo esses jovens assim, dando sim para a vida sacerdotal, eu fico assim, nossa, Deus existe mesmo, né? E aí teve um que falou assim, mas nessa altura do campeonato você ainda se está dizendo isso, Deus estava em dúvida, né, se Deus existe, mas não é porque fica nítido, né? Nossa, como que em pleno século que nós vivemos, com tantos atrativos, né, tantas coisas que enchem os olhos, mas jovens que ainda sentem esse apelo de viver para Deus, que às vezes vai numa direção contrária ao que o mundo prega, né? Então é assustador, né? Ainda mais aqui na nossa arquidiocese. Parece que faz um movimento contrário aí de maneira muito natural, né? Talvez escassez de vocação em tantas realidades, mas aqui na arquidiocese tantas vocações, né? Tantas ordenações. É um mistério mesmo de Deus. Logo no Rio de Janeiro, né? Que talvez as pessoas que moram em alguma cidade mais afastada podem pensar, nossa, mas é cidade grande, né? Muito banalizado, tal, mas um mistério de Deus, né? Onde logo aqui, e que bom, né? Ele vai passando e vai chamando e os jovens vão respondendo. E que bonito ver a juventude respondendo, né? Sim. Mesmo com todos esses percursos do caminho, né? Uma certeza de que Deus está no comando desse barco, né, Padre? Isso é muito bonito também ver a cada dia esse progresso, né, desse sim diário que acontece na vocação, né? Sim. Padre, a gente está chegando ao final aqui, passa super rapidinho. Muito rápido. Foi muito bom estar com o senhor, conversar, conhecê-lo um pouco mais. Venha mais vezes à Rádio Catedral, a casa do senhor. Né? Eu conversei aqui com o padre Denis Alves Campos, ele é da paróquia São Cristóvão, em São Cristóvão, que fica, me corrige, padre, se eu estiver errada, Praça Padre Seve, isso número 10, São Cristóvão. O Instagram da paróquia é @P São Cristóvão RJ. Isso. P de paróquia, São Cristóvão RJ. Esse é o Instagram da paróquia para que você possa conhecer. Lá tem os horários de missa, o que acontece das atividades da paróquia, né, padre? Fala isso, quais são os horários de missa lá? Isso. Domingo, nós temos missa às 7h30 na Matriz, 9 horas na Capela de São Roque, 10h30 na Matriz novamente. Segunda-feira, às 17 horas, depois de quarta a sexta, 7 da manhã e meio-dia. E sábado, às 17 horas. Na quinta-feira, o Santíssimo fica exposto durante todo o dia, né? Após a missa das 7 até às 20 horas. Olha que bem. Então, temos ali uma escala entre os paroquianos, né? E aí ficamos lá em adoração, então também estão convidados para estar ali na presença de Deus. E esse telefone que ela deu, você chegou a falar o telefone? Não, mas só foi no Instagram, pode, né? Foi só o Instagram, mas pode falar o telefone. Se você quiser falar que eu não sei de cor. 97879-6452. Vou repetir, 97879-6452. Isso, muito obrigado. Fica também à disposição dos jovens que quiserem, lá, ali do Vicariato Urbano, né, quiserem fazer esse acompanhamento, esse processo vocacional, só mandar mensagem lá para a gente fazer contato e combinar as coisas. Fica aí a dica, né, padre? Muito obrigada mais uma vez. A gente vai encerrando aqui o nosso programa, Encontro com as Paróquias, hoje conversando com o padre Denis, da paróquia São Cristóvão, aqui pertinho, inclusive, da Rádio Catedral. Lembrando que esse programa você pode acompanhar no YouTube da Rádio Catedral, basta acessar e está lá a pastinha Encontro com as Paróquias, e você encontra não só esse, mas todos os programas que nós, inclusive os padres, né, as paróquias que já passaram por aqui, a gente teve a oportunidade de conhecer e entrevistar, tá bom? É lá no YouTube da Rádio Catedral. Deus abençoe você, a gente encerra com a benção aqui do padre e até o próximo programa, se Deus quiser.
obrigado, Fátima, pelo convite, pela oportunidade. Vamos à bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro com as paróquias.